Pessoal, bom dia, né? Um bom domingo a todos. Aqui em Curitiba está um pouco frio, um frio agradável, na verdade, sem sol. O Brasil é diferente, né? Em outras regiões do país o sol deve estar brilhando, deve estar calor. Aqui não, o tempo está cinzento, triste, né? Fica aquela imagem de cidade europeia vivendo uma certa tristeza. Quem sabe essa tristeza até seja sintomática, porque realmente nós estamos vivendo um momento cinzento no Brasil, em razão da crise que se aprofundou em razão dos erros acumulados nos últimos tempos, não é? E hoje há uma expectativa de mudança. Ela foi alimentada, essa expectativa de mudança foi alimentada fortemente na campanha eleitoral. Eu digo sempre que toda eleição é um ressuscitar de esperanças. Nós ressuscitamos as nossas esperanças nas últimas eleições e agora há uma exigência coletiva e há, infelizmente, decepção, sobretudo em relação aos agentes públicos, né, que não estão correspondendo às expectativas. Mas nós temos que refletir sobre a realidade. Eu tenho que fazer um apelo hoje ao Congresso, em primeiro lugar. Será que eu tenho esse direito de fazer um apelo ao Congresso? A minha decepção com o Congresso não é diferente da sua. Nós trabalhamos, insistimos, combatemos duramente, queremos agilidade, queremos deliberação de matérias importantes e muitas vezes nós não temos êxito. Os que me acompanham sabem que nestes últimos anos, nesses 15 últimos anos, eu fiz dura oposição ao PT, porque entendia nós tínhamos uma espécie de organização criminosa, como dizia o Ministério Público, infelicitando o nosso país e certamente plantando uma semente que não daria bons frutos, e hoje nós estamos colhendo exatamente aquilo que se plantou nestes últimos anos. Poucos ousaram fazer oposição. Com a campanha eleitoral, nós tivemos a população indignada, mostrando o desejo de uma virada radical, e foi o que ocorreu. Hoje nós temos a manutenção dessa dicotomia, que é ruim para o país. Eu mesmo não tenho sido compreendido por muitos que acham que eu estou em cima do muro. Não se trata de ficar no muro. As posições são claras, as minhas posições são muito claras, são posições frutos do convencimento pessoal, que vem de uma experiência política e do estudo da realidade que nós estamos vivendo. Eu procuro investigar, procuro auscultar, ouvir, procuro conhecer números, a realidade financeira do país. Hoje é inevitável afirmar que nós estamos caminhando para uma depressão econômica. É diferente da recessão, é pior que a recessão. Se nós não reagirmos e não atuarmos na direção das reformas importantes para recuperar a força econômica deste país, nós levaremos a economia à depressão. Alguns economistas já sinalizam para esta possibilidade. O que fazer? Agitar o Congresso. Vamos começar pelo Congresso. O Congresso está tendo um bom comportamento? Não. Qual a razão do mau comportamento do Congresso? Em primeiro lugar, escolhas que foram feitas. Lideranças, a presidência de uma casa, da outra casa. O presidencialismo de muito poder que vivemos no país faz com que a relação entre os poderes comece entre presidentes, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Passa pelas lideranças indicadas pelo governo.
são as chamadas lideranças do governo. E a partir destas lideranças é que o Congresso funciona bem, funciona mal, funciona lentamente, funciona mais rapidamente, apresenta resultados ou não apresenta resultados. Então, a realidade que nós estamos assistindo agora, depois desses mais de 4 meses já de exercício de mandato, é que as coisas não estão funcionando. Então, o apelo que nós queremos fazer em nome da população brasileira é que o Congresso reaja, que o Congresso funcione, que se elimine a fogueira de vaidades, que a humildade possa prevalecer, evitando esse confronto político desnecessário. Ou, sobretudo, eliminando aquele apetite fisiológico de sempre, que levava o país a vivenciar o toma lá da cá na relação entre os poderes, a assistir o propinoduto instalado na esplanada dos ministérios, com um balcão de negócios para estabelecer solidariedade entre executivo e legislativo. Nós temos que mudar esta realidade. Neste campo da mudança do sistema político que vigorou nos últimos anos, o governo tem nosso integral apoio. Todos aqueles que querem esta mudança podem contar conosco. Não há essa indefinição, não há esta indecisão. Nós não temos dúvida em relação a isso. Por isso, o que nós queremos é que o Congresso volte a funcionar. Eu vou dar só um exemplo. O que impede o presidente da Câmara de colocar o projeto que acaba com o foro privilegiado em votação? O que inibe as lideranças partidárias de exigirem que esse projeto seja colocado em votação? Isso desagrada a população? Votar esse projeto desagrada a população? Aprovar esse projeto contraria o desejo da maioria dos brasileiros? Por que não se coloca em votação? É apenas um exemplo que eu estou dando. Eu poderia falar da reforma da Previdência, do pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção que foi elaborado no Ministério da Justiça, sob a liderança do ministro Moro, mas estou dando um exemplo mais simples, que é do próprio Congresso, projeto que nasceu no Senado em 2013 e que, obviamente, atenderia a um reclamo popular na linha do combate aos privilégios das autoridades. Porque o que o Congresso deveria estar fazendo ao assumir no dia 1º de fevereiro, a partir de 1º de fevereiro, o Congresso deveria estar trabalhando para eliminar privilégios, a começar pelos seus próprios privilégios, pelos privilégios dos parlamentares, alcançando privilégios de ex-presidentes da República. Está lá projeto de minha autoria para acabar com esses privilégios de ex-presidentes da República, alcançando os privilégios do Poder Judiciário e, obviamente, do Executivo. Então, esta deveria ser uma tarefa prioritária para o Congresso recuperar credibilidade, depois de uma eleição que ressuscitou, sim, esperanças, porque houve grande renovação no Congresso, renovação de nomes, de pessoas, mas infelizmente não houve renovação da prática, do comportamento, do funcionamento, do resultado. Por isso, nós achamos que o Congresso gosta de apanhar. O Legislativo é dos 3 poderes o mais fragilizado. É contra ele que se voltam, em primeiro lugar, as reações de indignação e de revolta da população. É mais fácil atacar o Congresso do que atacar o Executivo e o Judiciário. Eles possuem outros instrumentos mais poderosos do que o Congresso Nacional. E o Congresso está mais sujeito a equívocos, porque é composto de um número significativo de agentes públicos, né? São 513 deputados e 81 senadores, e é
um poder exposto à opinião pública, deveria ser a caixa de ressonância das aspirações populares. E por isso as primeiras pedradas quase sempre são jogadas contra o Congresso Nacional. Mas eu confesso que, tristemente eu tenho que confessar, que o Congresso oferece razões de sobra para que isto ocorra. Fica a impressão que o Congresso faz tudo para apanhar mais. E apanha cada vez mais. Nesse momento ele está apanhando bastante. Há inclusive aqueles que desejam, como estratégia política de autoproteção, jogar sobre o Congresso a responsabilidade por inteiro dos males que ocorrem. Em que pese o fato de estarmos sob a égide de um presidencialismo que impõe muito, que tem muita força para impor, hoje há uma estratégia deliberada de responsabilizar o Congresso por todo erro, por todo equívoco, por tudo de ruim que possa ocorrer. Mas eu tenho que fazer autocrítica. O Congresso está dando esta oportunidade. Quando se acusa o Supremo, por exemplo, de legislar em determinadas matérias, como invasão de competência, né? Nós não temos razão em muitas ocasiões, porque exatamente o Congresso ofereceu espaço para o Supremo legislar. E agora, ele oferece o espaço para esta acusação, para esta denúncia, porque está deliberando lentamente sobre as poucas matérias que o Executivo encaminhou até agora. Vocês sabem que eu sempre advoguei a tese que na primeira semana do governo, o Executivo deveria encaminhar ao Congresso todas as reformas, de uma só vez, um pacote de reformas. E o governo se comunicaria com competência com a população para obter dela o apoio para a aprovação destas reformas. E se exigiria do Congresso a aprovação em cerca de 120 dias de todas as reformas. Afinal, como eu disse, somos muitos no Congresso. Podemos atuar, certamente, debatendo matérias paralelamente. Reforma da Previdência, reforma da tributária, reforma política. Estas questões poderiam ser, sim, colocadas no Congresso num pacote de reformas, né, que certamente animaria o país, o mercado, a economia, certamente abriria perspectivas de respeitabilidade internacional para o retorno dos investimentos. Hoje o que se fala é que já há um certo desânimo no mercado, que investidores estariam já se recolhendo, os externos especialmente, que 100 bilhões de dólares que deveriam ingressar no país em investimentos não ingressam, uma parte já desistiu e a outra parte está aguardando. Isso tudo é responsabilidade nossa, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, porque nós temos que passar a boa imagem, de recuperar a imagem que foi desgastada nos últimos anos. Então esse debate ideológico deveria ceder lugar ao pragmatismo diante do sofrimento da população. Então, se de um lado eu combato o Congresso, tento ser crítico em relação ao Congresso, porque não é justo você buscar defeito na casa do vizinho sem verificar os defeitos na sua própria casa. Então é óbvio que eu tenho que reconhecer os defeitos do Congresso neste momento. A sua omissão, a sua leniência, a sua incapacidade de reagir e atender às expectativas do povo brasileiro. Eu creio que essa lentidão, principalmente, essa tentativa do protagonismo desnecessário e infrutífero. Por que eu tenho que ser o protagonista maior? Não, eu tenho que ser solidário num momento de transformação do país. Então, eu estou adotando esta postura de autocrítica porque integro o Congresso Nacional.
E acho que é importante que todos os senadores e deputados reflitam sobre a necessidade dessa autocrítica para a mudança de comportamento a favor do país. Mas agora eu também quero pedir a vocês, aos brasileiros, né, que não generalizem, que não coloquem todos no mesmo embornal, no mesmo balaio, ou no mesmo buraco da irresponsabilidade, da incompetência e da desonestidade. Não somos todos iguais, então é preciso estabelecer distinção. É muito bom que acompanhem para verificar qual é a visão de cada um sobre os problemas do país. Quem é que tem a visão mais próxima da realidade e pode contribuir com as suas sugestões, com as suas ideias. É importante distinguir uns dos outros, separar o joio do trigo, não generalizar, para evitar o desestímulo. Alguns me questionam dizendo, saia do muro. Olha, o muro não é meu lugar, nunca foi meu lugar. Quem acompanhou a minha atividade sabe, eu sempre fui oposição. Eu praticamente desses 42 anos de mandato que já exerci, só fui governo 4 anos quando governei o Paraná e mais 9 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. No primeiro eu não tinha mandato, estava fora da política, mas na verdade, dos mandatos que exerci, apenas 4 anos e 9 meses, eu fui situação. O restante dessa trajetória eu percorri exatamente no campo da oposição, longe das benesses do governo, longe desse balcão de negócios, desse fisiologismo, desse toma lá da cá, desse sistema corrupto que se implantou no país e que denominam de velha política. Eu estive sempre longe disso. Então hoje eu posso dizer que a minha vocação é da postura crítica. No entanto, eu acho que eu tenho que ser responsável. Eu estou sendo responsável a não atirar pedras, a não jogar combustível neste incêndio. Há aí um princípio de incêndio, sim, em função desse confronto ideológico, da falta de entendimento, da ausência do convencimento pelas ideias e pelas propostas e pelos projetos, porque discute-se muito no campo ideológico, aí vem a vontade da revanche, vem o revanchismo sobre o idealismo, o revanchismo engolindo o idealismo, o interesse da facção se sobrepondo ao interesse coletivo. Isto atrapalha, isto compromete. E eu estou evitando isso. É evidente que eu teria o meu lado. Claro, insofismável. E de forma veemente, contundente. No entanto, é hora da maturidade política, do equilíbrio, da ponderação, deste entendimento necessário, da relação republicana entre os poderes, da busca do convencimento, eu repito, para que as pessoas possam aderir a projetos, a programas, a reformas a favor do país. Então, esta é a nossa posição. Não se iludam. Quando nós sentirmos que chegou o momento de fazer oposição, nós faremos. Mas essa é uma hora de colaborar. Enquanto houver esperança de mudança, nós temos que contribuir. Daí essa nossa cautela, essa nossa prudência. Afinal, eu disputei a eleição, tinha o meu projeto, a minha proposta diferente da atual. Só é semelhante em relação à necessidade de substituir o sistema, não há dúvida nenhuma. A substituição do sistema é o que me contém, é o que me anima a apoiar medidas do governo, a tentar apoiar as medidas corretas do governo, a postura correta. Por exemplo, pacote antiviolência, anticorrupção,
anticrime, anticrime organizado, isso conte conosco o governo, COAF no Ministério da Justiça, a redução dos ministérios, reformas importantes, mas com a inteligência necessária, o governo contará conosco. No entanto, a minha vocação não é passar a mão na cabeça de ninguém, não é ser bajulador de ninguém, até porque a bajulação corrompe, a bajulação não ajuda. Santo Agostinho é que dizia, prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, àqueles que me bajulam porque me corrompem. Então a bajulação corrompe. A bajulação que promove ídolos sem conteúdo pode comprometer o resultado de qualquer gestão. Eu estou falando em tese, não me imaginem direcionando essas palavras a quem quer que seja, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, em lugar nenhum. É tese. Citei Santo Agostinho, que não vive nos nossos tempos. Por isso, eu tenho esse cuidado exatamente porque está havendo essa esquizofrenia, né? Você não pode falar nada que, não é? Se você defende uma proposta do governo, você já se tornou subserviente ao presidente da República. Isso diz o PT, o PSOL, os partidos da extrema esquerda. Mas se você faz alguma crítica em razão de algum desvio ou de comportamento inadequado, aí você já é acusado de estar na esquerda, de forma alguma. Então, essa página aqui que eu utilizo para me comunicar com vocês, procura ser um retrato do que está acontecendo no país. Então, nesses dias, tivemos que colocar um noticiário sobre o protesto em relação a cortes nas universidades, a mobilização popular que foi significativa, né, que houve no país, milhões nas ruas, ou milhares de pessoas nas ruas do país, né, notadamente estudantes. Então, eu não sou daqueles que fecham os olhos para a realidade. Dizer que foi uma manifestação de partidos, não foi. Alguns oportunistas certamente se utilizaram do momento para faturar politicamente, mas não houve, certamente a origem do movimento não foi de interesse político, nós temos que reconhecer isso. Senão nós estaríamos reconhecendo que o PT se agigantou, porque foram manifestações de muita força. Então é evidente que nós tínhamos que colocar na nossa página as fotos, né, as imagens, até como forma de contribuir para a reflexão necessária em relação à situação que nós estamos vivendo. Mas em nenhum momento nós aplaudimos a mobilização, a reação, o protesto. Em todos os momentos nós procuramos dizer que o governo tinha razão ao cortar, mas errava na forma de cortar, não é? E sempre procurando ser sincero com a população, dizendo, olha, não se discuta se é contingenciamento ou corte, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Em matéria de administração pública, o contingenciamento e o corte se constituem sinônimos, porque o contingenciamento é definitivo. Esse dinheiro não volta, esse dinheiro vai para outro lugar, vai para atrapar outros buracos, então ele não tem retorno. Se a arrecadação cresce, ela já vem direcionada, já com prioridades estabelecidas. Então, o que foi não volta, não vamos iludir. E muitas vezes é necessário cortar, eu repito, nas universidades existem sim desperdícios, né, em algumas delas, então esses desperdícios precisam ser combatidos e os cortes devem se dar exatamente quando há o desperdício. Então essa é a nossa posição clara, objetiva, sem lero-lero, né, sem o tal mimimi que falam tanto aí, mas essa é a nossa posição. Isso não significa estar no muro, ao contrário. Significa
que nós temos que ser imparciais, nós temos que ser independentes para ajudar, nós temos que ser corretos, temos que ter convicção própria, temos que pensar, temos que ter opinião e temos que opinar. Essa é a nossa responsabilidade. Se nós chegarmos a esta situação de equilíbrio, de bom senso, nós vamos contribuir mais para que o país saia da crise em que se encontra. Enfim, deixa eu pensar aqui, ver se tenho que abordar alguma outra questão. Você, quando o Lula fez esses cortes, você nunca se manifestou. Então eu posso dizer a esta pessoa, que eu não sei quem é, que ela não estava no Brasil ou estava muito distante. Não houve um dia no Congresso em que eu não criticasse os governos do PT. Por todas as razões. Olha, essa é uma injustiça. Isto, além de injusto, revela ignorância. Me perdoe. Eu não sei quem é, mas me perdoe. Aliás, é uma frase que eu gosto muito. Deus limitou a inteligência, mas liberou a ignorância. Nesta hora eu tenho que ter também a minha revolta. Eu não posso ser nesse momento sangue de barata. Eu me expus durante todos esses anos, eu combati duramente esse governo, eu combati a corrupção. Só em relação à Petrobras eu protocolei 19 representações do Ministério Público apontando a corrupção. Desde 2005, em 2006 eu pedi o impeachment do presidente Lula, ninguém teve coragem. Eu me expus, eu apanhei. Eu sofri as consequências de agir desta forma. Agora aparece alguém que não acompanhou nada, que surgiu agora. Certamente surgiu agora, ou fechou os olhos no passado. Estava onde? O que eu perguntei durante a campanha? Pergunte aos candidatos onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado. Porque eu estava lá, na linha de frente, combatendo, indignado como vocês estão até hoje. Então eu não aceito isso, isso é uma balela, isso é uma bobagem. É claro que eu combati quando cortou 10 bilhões, quando o ex-presidente Lula cortou 10 bilhões da educação, quando a presidente Dilma cortou da educação, é claro que eu combati. É evidente. É só olhar a minha trajetória nesses anos todos. Não gosto de dizer desta forma, mas ninguém combateu mais do que eu no Senado Federal durante todos esses anos, os erros, os desatinos, os equívocos e principalmente a corrupção. Não só combati, tomei providências, fiz auditorias, requerimentos, obtive informações do COAF, sim, fui processado até por vazar informações sigilosas do COAF, houve inquérito porque vazei informações sigilosas do COAF, porque eu dizia, eu não sou baú para esconder escândalos de corrupção. Ingressei com mandado de segurança, fui ao Supremo, convoquei ministros, questionei-os, BNDES, acusei, denunciei esse envio de dinheiro para o exterior. Olha, é difícil, sabe? Isso que eu disse há pouco. Não vamos generalizar, não vamos colocar todos no mesmo balaio da imoralidade, da insensatez, da ignorância política, da irresponsabilidade pública, da leniência, da covardia diante dos poderosos que escandalizam o país com os assaltos que praticaram aos cofres públicos. Não vamos aceitar a covardia como o terreno que queremos caminhar, de forma alguma. Mas também não vamos aceitar esse tipo de agressão inconsequente de quem não viu nada, não sabe nada, talvez tenha se encantado aí com algumas frases durante a campanha eleitoral, e aí afasta os outros, não enxerga mais nada, se transforma em avestruz. Então, na realidade, nós não podemos admitir o fracasso. Eu lamentei que
nestes dias, ontem, anteontem, se fez de um texto inicialmente anônimo, de um autor anônimo, mas depois o autor apareceu porque houve repercussão, com aquela afirmativa desanimadora de que o país é ingovernável, o Brasil é ingovernável. Imagine o Haiti, não é? A Nicarágua, a Venezuela, poxa, o Brasil ingovernável, um país extraordinariamente rico, né, poderoso, riquezas naturais extraordinárias. O que tem faltado ao Brasil é governo, isso sim, mas as riquezas naturais exuberantes, né, e as suas belezas, as belezas naturais fascinam o mundo, e as belezas naturais se constituem também em riqueza, potencialidade econômica, mal explorada, evidentemente, no nosso país, mas potencialidade econômica extraordinária. Mas não é só beleza natural, é riqueza no subsolo, no solo, sobre o solo. Enfim, é um país extraordinário, uma população incrível também, não é? Precisa tomar o seu caminho politicamente, mas é uma população extraordinariamente ordeira, disciplinada, mesmo quando vai para as ruas, vai com disciplina. Apenas alguns poucos procuram insuflar e, de forma oportunista, né, praticar violência, como maneira de extravasar os seus instintos, muitas vezes animalescos, não é? Mas é um país extraordinário. Então, quando eu vi alguém com a responsabilidade de governar o país subscrever o texto de que o país é ingovernável, eu fiquei preocupado, porque o Brasil não é um país de fracassados, não. Este ou aquele governo foram governos que fracassaram, não é? Mas nós não podemos debitar na conta do povo brasileiro o fracasso. Nós não somos um país de fracassados e repudiamos o fracasso. Então nós não podemos admitir esta hipótese de país ingovernável. Seria uma desistência primária, né? Nós não, para ser bem generoso, uma desistência primária. Não se desiste tão cedo de uma tarefa tão importante que é a tarefa de mudar o Brasil. Podem contar conosco, nós vamos continuar nessa trilha, nesse caminho do combate às injustiças, aos desvios, às irregularidades. Não somos dono da verdade, podemos nos equivocar às vezes, mas o nosso propósito é o de contribuir para melhorar o Brasil. E nós teremos sempre essa postura de absoluta sinceridade. Eu não estou preocupado com o meu futuro político, não pensem nisso. Eu estou preocupado com o presente do Brasil. Falar no futuro desse país, nós falamos demais, porque é bonito no discurso. A retórica fica extraordinariamente bela, né? Quando se fala de futuro, de esperança, de sonho. Mas nós estamos diante de uma realidade dura, e essa realidade é cruel, porque eu estou vendo, mesmo de pessoas que não se preocupavam, que integram a elite econômica do país, hoje manifestando uma preocupação. Ainda agora há pouco eu recebi uma mensagem de um amigo do Rio de Janeiro que está assustado com a pobreza aumentando nas ruas das grandes cidades. O outro assessor meu de Brasília diz que tem percorrido favelas de Brasília, no entorno de Brasília, está assustado com a pobreza que vê. Eu mesmo tenho constatado com os meus próprios olhos. É só sair um pouco de carro do centro urbano e caminhar ao redor das grandes cidades que nós vamos conhecer mais de perto o drama vivido por milhares de brasileiros. São favelas, são casebres, choupanas, abrigando o infortúnio, a infelicidade, o drama vivido por pessoas desempregadas, por famílias sem pão e leite sobre a mesa. Esta é uma realidade dura e crua que nós temos que encarar. A pobreza está aumentando. Não me acusem de estar fazendo oposição ao governo ao fazer o diagnóstico que faço agora.
porque o meu dever é alertar. Não só alertar, é de contribuir para que o governo adote as medidas necessárias. Todos os dias nós estamos falando das medidas necessárias, no tempo e no lugar adequado. Podemos estar errados, contestem-nos, mas apresentem alternativas que possam solucionar os problemas que nós estamos vivendo no Brasil. Essa conversa começa a ficar chata num domingo de manhã, mas é uma preocupação que nos sacode neste momento. E se antes nós não tínhamos as redes sociais que trazem esta aflição, hoje temos. E não podemos ficar insensíveis diante do que lemos, do que vemos, do que sentimos, ao verificar esse conflito de opiniões de forma muito exacerbada que foge da maturidade necessária e do equilíbrio e do bom senso. Por isso, eu saí ontem, fui ao shopping, as pessoas abordam, revelam preocupação de todas as áreas, de todos os segmentos, e nós temos que olhar o Brasil de frente e sentir o pulsar das aspirações do nosso povo. A internet é um termômetro, sim, as redes sociais se constituem nesse termômetro a medir o pulsar das aspirações do povo brasileiro, mas nós temos que ter cuidado com a internet, porque existe fake news, existem robôs em excesso, né, impulsionando determinadas teses. Então, o que vale é o feeling, que nós chamamos de feeling, que é exatamente a intuição, que é a busca da informação junto às pessoas mesmo, não é? E de todas as formas. Enfim, eu vou encerrar aqui desejando a todos um bom domingo, dizer que hoje à noite já volto a Brasília, saio aqui do frio de Curitiba, vou lá para o calor de Brasília e começamos a semana com a preocupação de sempre, tentando contribuir. Vamos procurar agitar o Congresso no bom sentido, né? Convocar principalmente os presidentes das duas casas à responsabilidade, porque cabe a eles a condução, a pauta, a orientação da ordem do dia, ouvindo lideranças, evidentemente, mas quem faz a ordem do dia, quem elabora a pauta é o presidente das duas casas, e vamos tentar contribuir para que os projetos que atendem os sonhos e as esperanças do nosso povo possam ser colocados como prioridade. Eu insisti muito, sabe, e continuo insistindo na votação do foro privilegiado, não porque ele resolva todos os problemas do país, mas porque é emblemático o projeto. A aprovação desse projeto significa mudança, significa avanço na direção de uma nova justiça, porque todos serão iguais perante a lei. Olha aí, o Hugo Henrique não faltou não, tá aí, ó. Pode mostrar o Hugo Henrique aí. Isso aí, o símbolo aí da paz, né? Da pureza, né? Tá aí, branco como a neve. Enfim, o pessoal dizendo que quer saber, os informados de plantão, por que você apoia o Rodrigo Maia? Precisa responder depois dessa gargalhada? Hein? Precisa responder? Eu só cobro, o tempo todo cobro, venho cobrando, dizendo da minha indignação porque o projeto do foro privilegiado não é votado. Porque aí é um passo na direção da nova justiça, isso significa combater privilégio das autoridades, não é? Quando eu apoiei, em nenhum momento, o governo apoiou a eleição do Rodrigo Maia para presidente e apoiou a eleição do Davi Alcolumbre para presidente do Senado. O governo, sim. Eu tentei disputar a eleição de presidente do Senado, não tive condições. Não tive apoio. O governo não me apoiou. Você desistiu?
Eu exatamente desisti da disputa da presidência do Senado, porque poderia ser responsabilizado pela vitória do Renan Calheiros, que era o objetivo maior de toda a população, era a mudança no Senado, a substituição do Renan. E sem dúvida, se eu mantenho a minha candidatura, dividiria os votos com o Davi Alcolumbre e a vitória seria do Renan Calheiros. Dividiria os votos do governo, né, que apoiava o Davi, principalmente por intermédio do ministro Onyx Lorenzoni, né, que se constituía porta-voz do presidente da República, apoiando o Davi Alcolumbre. E em relação ao presidente da Câmara, todos sabem que o governo apoiou, o presidente apoiou, o partido do governo apoiou, então evidentemente não fui eu que apoiei. Ao contrário, eu não tinha essa posição. Eu procurei alertar inclusive o governo, várias vezes conversei com o meu amigo Onyx Lorenzoni e disse a ele que era muito importante para o governo escolher um presidente do Senado e um presidente da Câmara que pudessem realmente ajudar o governo a governar, a mudar as coisas nesse país. Então eu tenho a consciência tranquila. Em nenhum momento eu descuidei dessa responsabilidade. Não tinha pretensão de ser presidente do Senado, porque sempre entendi que a minha postura de combate a privilégios contra o corporativismo dificultaria a eleição. Mas foi exatamente em função de uma pressão de opinião pública por intermédio das redes sociais é que me dispus a concorrer, mesmo sabendo das dificuldades. E também tive a humildade de renunciar exatamente para evitar o pior, porque sem dúvida a minha candidatura proporcionaria maior possibilidade para a manutenção do MDB no comando do Senado com a eleição do Renan Calheiros. Bom, essa foi a nossa posição e nós vamos continuar com essa independência, né, com essa postura de respeito à população do país, especialmente aqueles que me acompanham, e, sobretudo, procurando, com a minha independência, alertar o governo quando é necessário o alerta, despertar o Congresso, isso que eu faço. Vocês não têm tempo, evidentemente, de acompanhar discurso no Senado, isso seria exigir demais, né? Todos trabalham, todos têm as suas ocupações, então não há possibilidade de ficar acompanhando no dia a dia da atividade, mas nós temos tido uma presença reiterada no Senado exatamente nesta posição, alertando muito e combatendo. Aliás, o meu amigo Cajuru me apelidou lá de Álvaro todos os dias, exatamente por razão disso, né, que nós estamos presentes nesse combate permanentemente. Então, eu quero agradecer a todos, desejar um ótimo domingo e hoje à noite já volto a Brasília, estarei lá a partir já de amanhã de manhã para cumprir o meu dever e vamos continuar conversando aqui com toda franqueza, né? Podem questionar realmente aí, podem perguntar, podem ser evidentemente cáusticos, né, nas indagações, não tem problema nenhum, irreverentes, nós estamos acostumados a isso e eu acho que isso é bom para esclarecer. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo, um grande abraço a todo o Brasil.